O grande tema desse mês de setembro, além da chegada da primavera, são as eleições, essa reta final de campanha. Exatamente, Moacir. Agora a tendência é uma intensificação do debate, né? A gente já tem em nível nacional várias iniciativas aí acontecendo para trazer ao eleitor informação, o que pensam, os projetos de cada candidato e, claro, nas cidades, os candidatos e as candidatas se movimentando aí em busca do voto, em busca de apresentar as suas propostas. Então, dentro desse cenário aí de afunilamento do processo eleitoral, a gente escolheu esse tema da educação para dar uma vazão maior nessa conversa que teremos hoje com alguém que conhece profundamente e pode trazer aqui à luz alguns pontos que precisam ser pautados e inclusive podem ajudar o eleitor a nortear a sua escolha ou a sua avaliação sobre as candidaturas que o eleitor está pensando em apostar no próximo dia 2 de outubro. Então vamos a ele, professor José Afonso de Oliveira, sociólogo e professor universitário, nosso comentarista residente de todo sábado, que agora voltando de férias a gente vai extrair um pouco das suas informações, do seu conhecimento para esse debate um pouco maior aqui ao vivo no estúdio. Bom dia, professor Alfonso, seja bem-vindo de volta aqui ao programa. É muito bom tê-lo novamente aqui, trazendo sempre boas ideias e um diálogo construtivo e visões de mundo aí que nos fazem andar para frente. Bom dia. Bom dia, Pablo. Bom dia, Moacir. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Professor, a gente escolheu aí essa pauta educação e eleição. Do que o senhor tem visto, do que o senhor já viu, do debate que está colocado aí de maneira geral, a educação está ocupando o espaço devido no debate, nas proposições dos candidatos aos principais cargos nas eleições desse ano? O que a gente tem visto é aquilo que sempre ocorre. Se eleito for, farei isso, farei mais aquilo. Tudo generalidades, nada de concreto. Né? Mas é preciso que a gente possa parar e pensar que a educação já avançou e bastante. Né? Nós já temos, por exemplo, garantia para ensino fundamental. O Fundeb é um fundo educacional, não é de nenhum partido, não é de nenhum governo, é um fundo republicano para manter e sustentar o ensino fundamental nacional, cujos resultados já são muito positivos. Não é? Professores mais bem remunerados, melhor qualificados, né? Um ensino muito mais avançado. Resultado disso são as avaliações que estão sendo feitas. Em que cidades muito esquecidas, no Nordeste, aqui mesmo no Sul, né? Aparecem com indicadores muito significativos. Né? Então isso é a primeira coisa que a gente vê. Em outros setores, a gente vê expansão do ensino superior, expansão de ensino técnico federal, inclusive aqui em Foz do Iguaçu, né, com altíssima qualidade. Né? Então é preciso pensar nesses três segmentos. Ensino fundamental, né, ele tem que avançar ainda mais, no sentido de preparar as nossas crianças para o mundo de hoje, pensando no futuro, não no passado. Né? Então certas pautas do passado não fazem muito sentido agora, porque o mundo já é outro, completamente diferente. Né? Não quer dizer com isso que todo o passado tem que ser destruído, isso é bobagem. Mas sim que nós temos que trabalhar com o presente, com os olhos voltados para o futuro. No ensino médio, né, que esse acho que é um grande gargalo agora, porque o ensino médio ficou meio perdido. Ele não é de competência do governo da União, esse é o ensino superior. Não é de competência dos governos estaduais, dos governos municipais, porque é o ensino fundamental. Ficou para os governos estaduais meio perdido. E é fundamental que ele hoje seja melhorado, no sentido de preparar alunos para a universidade, sim, mas também preparar alunos para o mercado de trabalho atual, informatizado, um mercado de trabalho muito mais flexível, que exige maior competência e conhecimento. Né? Então, acho que essa é o panorama. Né? E lembrando também, só de passagem, né, que o ensino superior nosso tem um grande aporte, que é a questão financeira
dos órgãos competentes como a CAPES, que explicitamente financia pós-graduação no país. A pós-graduação no país cresceu muito nos últimos tempos, inclusive com abertura para pós-graduação no exterior. Isso é fundamental. Muito bem. Professor, o senhor falou do Fundeb e também já nos antecipou aqui do papel desse fundo nacional, público, institucional, permanente, no sentido da qualificação dos docentes, dos profissionais da educação. Ele tem essa relevância, né? Eu gostaria que dentro dessa linha, o senhor, observando algumas falas de alguns candidatos públicas que tratam, o professor hoje ele ele não tem a formação devida dentro da graduação, a licenciatura não o forma corretamente. O senhor, com toda a sua experiência, com o conhecimento e por pesquisar e pensar essa área, esses políticos falam da boca para fora ou eles têm conhecimento de causa, eles conhecem o que está acontecendo dentro da universidade e também dentro da sala de aula? Não, eles não conhecem nada. Isso aí é patente, né? O que nós temos é o seguinte, Pablo. A graduação, vamos pegar um curso bem típico. Curso de medicina. Curso de medicina hoje, a graduação é generalista. Ela não forma um cirurgião, não forma um oftalmologista, não forma. Ela forma a generalidade. O médico tem graduação em medicina, ele é um clínico geral. Para que ele possa atuar nas especialidades, digamos, ele quer ser oftalmologista, né, ou dermatologista, que é muito procurado, ele tem que fazer um curso específico pós-faculdade de medicina, que é a chamada residência médica. Mas é um curso teórico e prático, ou seja, ele vai para um hospital atender pacientes com uma pessoa que vai supervisioná-lo. E vai ter aulas teóricas dentro do hospital, mas principalmente é uma inserção dentro da realidade. Eu acho que nós temos que pensar esse modelo para vários cursos da universidade. Vamos pegar, por exemplo, o curso de Direito, né? Então, no curso de Direito, ele vai ter a generalidade do direito. Os grandes autores, os códigos de direito, a Constituição Federal, etc., né? Mas para atuar como advogado, ele teria que ter um curso específico. Por exemplo, eu quero ser um advogado administrativo, direito administrativo, direito tributário. Então, essas áreas muito específicas, ele iria trabalhar, por exemplo, direito tributário, aonde quem entende de direito tributário é quem faz direito tributário, a Receita Federal, né? Então, ele teria um curso dentro da Receita Federal, teórico e prático, sobre direito tributário. Ou, digamos, um direito administrativo. Ele vai para um órgão público, né, onde ele vai ter a teoria do direito administrativo e, concomitante com isso, a prática, quer dizer, como é que você exerce esse direito. A educação é a mesma coisa, ele teria a generalidade dos processos educacionais, as grandes teorias educacionais, e, posteriormente, ele vai se especializar em que área? Por exemplo, o ensino médio. Então, ele vai para um colégio de ensino médio credenciado, né? Ele vai ter as partes teóricas do como é que funciona esse ensino médio, de que maneira que ele funciona, e ele vai à sala de aula trabalhar com alunos e professores. Então isso seria um salto bastante interessante. Não é uma coisa que tenha grandes custos financeiros, as estruturas já estão montadas, né? Você já tem Receita Federal, você tem colégio, você tem hospital, tem tudo, né? Por que não começarmos? Então, essa é uma proposta. Eu acho que bastante viável para os dias que nós estamos vivendo agora. Não se esqueça de que aquela educação que nós tínhamos não atende mais hoje. Eu vou dar um exemplo, acho que bem fácil de entender. Durante a pandemia, todo o sistema educacional, todo ele foi paralisado. Público, privado, não interessa. Norte, sul, leste, oeste, foi tudo paralisado. Pós-pandemia, alguns cursos voltaram, né, mas já com aulas presenciais e aulas online, né? Eu vou citar um caso assim bem típico, né? Curso de medicina da Unila. Tem aulas presenciais e tem aulas online. Ah, mas o online não funciona.
funciona tão bem ou melhor do que as aulas presenciais, se feito com critérios técnicos, né? De tal maneira que, por exemplo, os alunos estão aprendendo muito mais em aulas online do que aulas presenciais. Então, há essa passagem. Não quer dizer que a aula presencial terminou, não quer dizer que é tudo online. Quer dizer que existe um meio termo, um equilíbrio, né, para se manter a essência, que é a qualidade do ensino. Professor, normalmente se usa o termo da educação como o futuro do país, enfim, tem que se apostar nas gerações de agora para que elas sejam o futuro do país. Eu lhe perguntaria qual que é o lugar da educação para o desenvolvimento nacional, para o desenvolvimento do país. Ela é futuro? Ela é só o futuro ou ela é o presente também? Ela é o presente e o futuro? Como que o senhor vê isso? É presente, né? Muito presente. Nós estamos no que nós chamamos, alguns chamam de sociedade do conhecimento, né? Ou seja, o conhecimento hoje na sociedade é absoluta prioridade. Vamos lá. Defende-se que a absoluta prioridade da sociedade seja a acumulação de capital. Tudo bem, nada em contra. Porém, para você acumular capital hoje, não no passado, mas hoje, sem conhecimento é absolutamente impossível, né? Então, a gente rememora, é fácil de pensar, né? Nossos avós trabalharam, se enriqueceram, tiveram capitais, sim, e não precisaram estudar. Muitos deles não. Hoje isso é absolutamente impossível, né? Quer dizer, hoje o conhecimento é uma ferramenta para a pessoa acumular capitais e, mais do que isso, para a pessoa viver bem, né? Para gerar uma sociedade mais equilibrada, mais harmoniosa, né? De sorte que todos possam viver com qualidade de vida, que é uma coisa hoje que já está sendo muito procurada. Há um índice que a gente usa, que é o Produto Nacional Bruto. Quanto que as pessoas produzem, etc. Mas já também há um índice que está sendo estudado, que é o índice de felicidade. Isso é uma loucura. Não é tanto. É saber quanto que as pessoas produzem, mas o quanto elas são felizes. Senão você tem disparidade. A sociedade produz muito, mas o índice de suicídio dessa sociedade é enorme. Ou de desequilíbrios. Ou de pessoas doentes, né? Então isso não trouxe felicidade. Então, são dois pesos que devem ser considerados. Mas voltando à sua pergunta, é fundamental que a gente tenha um sistema educacional eficiente. O que é eficiente em sistema educacional? Todas as crianças na escola, todos os jovens na escola, né? Não se pode pensar em jovens que não estejam na escola. Então, toda essa marginalidade que a gente está vendo social, que é terrível, né? São jovens que estão fora da escola. Então, é preciso pensar isso, é preciso avançar, né? O mundo, há muito tempo, os países ricos têm escola de tempo integral. Nós estamos começando a pensar em escola de tempo integral agora. Exemplo, Foz do Iguaçu agora, esse mês passado, inaugurou a primeira escola municipal de tempo integral. Isso tem que ser para sempre, para todos, independente se é público ou privada, né? As nossas crianças, os nossos jovens devem permanecer na escola o dia inteiro. Ah, mas então vamos dar 10 aulas por dia. Não é dar 10 aulas por dia. É adequar o sistema de educação para que haja uma maior permanência de alunos na escola e que eles saiam de lá realmente sabendo, aprendendo. Depois nós vamos ter universidades de tempo integral, como são as escolas públicas brasileiras. Não é possível você pensar uma pessoa formar, por exemplo, em medicina, a não ser que ele tenha tempo integral, porque é um curso que demanda uma grande quantidade de conhecimento e uma grande quantidade de prática. Assim, engenharias, a mesma coisa, direito, a mesma coisa, enfim. É uma mudança substancial no sistema educacional. Não é destruir o sistema, isso é bobagem. Não é construir um sistema louco, não. É lentamente ou aceleradamente, eu penso que um pouco os dois, transitar de um para o outro, né? Usando as tecnologias disponíveis. Professor Afonso, além dos cargos aí
de presidência, de governador, que são cargos executivos e que demandam e executam as políticas educacionais, que executam o orçamento. Nós temos as eleições proporcionais aí com candidatos aqui da nossa cidade pleiteando vagas no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. Que papel que tem esses deputados, cada qual na sua instância, né, Câmara Federal e Assembleia Legislativa, para debater, propor, defender, projetar, promover a educação, pensando um pouco na nossa realidade, né? Lembrando que a gente tem o ensino médio, tem a educação fundamental, mas também temos duas instituições públicas aqui em Foz do Iguaçu. Uma é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, né, vinculada ao Ministério da Educação, Governo Federal, e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, com campus aqui em Foz do Iguaçu, vinculada ao Governo do Estado. O que daria para pensar em termos de ação parlamentar desses postulantes a esses cargos de deputado federal e deputado estadual, pensando nas nossas instituições, aí, nas nossas universidades aqui em Foz do Iguaçu? Primeira coisa, eles devem lutar pelas duas instituições, né? Nós sabemos que a UNILA tem grandes problemas, ela está constituída, está em pleno funcionamento, mas tem grandes dificuldades, inclusive de aportes financeiros, né? Então, o deputado federal vai ter que ir à UNILA, vai ter que saber da UNILA o que ela precisa, né, para que possa, na campanha, estampar isso para o público, levar ao público essa situação. Na UniOeste, que já tem mais ou menos uns 30 anos em Foz do Iguaçu, fazer uma análise séria do que existe e do que poderá ser melhorado ou ampliado, né? A UniOeste tem grandes cursos na área de direito, nas áreas de engenharias de grande projeção, não é? Também tem na área de educação, na área de turismo, mas tem muita coisa que tem que ser modificada, melhorada, e ela também deve contar com recursos do governo do Estado. Vou dar só um exemplo. Lembra-se daquele vendaval que deu e que a UniOeste foi destelhada. Continua destelhada. Não foi feito, não foi consertado. Então as salas de aula que estão recebendo, não tem aluno, porque ela não tem telhado, não é? Elas estão se deteriorando, né? Pergunto, o que fazem os nossos deputados estaduais de não pressionar o governo do Estado? Agora, Pablo, é muito importante também que os nossos deputados estaduais e federais façam aquilo que é de sua competência. Vou dar um exemplo. O governo do Estado segurou todos os salários dos funcionários públicos estaduais. Significa que segurou o salário dos professores também. Uma lei aprovada pela Assembleia. O que fez a Assembleia nesse pormenor? Simplesmente endossou a posição do governo do Estado. Então a Assembleia tem que ser um órgão do Estado que não se submeta ao poder do Estado no sentido do poder executivo. Ele é autônomo, é poder legislativo. Cria leis, vota leis, fiscaliza o governo do Estado, não é? Penso que isso está muito frágil. Não é de hoje, já faz tempo que os governadores têm um grande aliado sempre na Assembleia Estadual. Não pode ser assim. Tem que ter independência. Esse parlamentar tem que ter independência para fiscalizar. Afonso, para a gente concluir, nós começamos falando do Fundeb e agora nós estamos falando da database dos professores da rede estadual. Não é uma contradição? Você tem um fundo nacional que diz, olha, nós criamos esse fundo institucional público para oferecer qualidade, para promover a qualificação dos docentes. Ao mesmo tempo, no Estado, que faz parte, que integra esse fundo, ele retém a database, ou seja, não repassa aos profissionais da educação nem mesmo aquele acumulado da inflação. Como é que equaliza essa conta? Será que a gente vai estar sempre andando em círculo em relação a isso, principalmente em remuneração adequada aos profissionais? Não tem milagre. Você não vai ter uma educação de primeiro mundo com um salário miserável, que é um pouco o que está acontecendo, não é? Hoje o salário de um professor universitário do mais alto nível, doutorado, de uma universidade federal, é uma coisa ridícula, né? De sorte que eles têm as universidades federais, mesmo os colégios públicos, etc., estão encontrando imensas dificuldades para contratar professores. Por quê? Porque o salário não é condizente, não é,
Se perguntar, se fizer uma enquete com jovens hoje, o que você quer ser? Tudo quanto é profissão. Quem que vai dizer que quer ser professor? Raríssimos. Qual é o motivo? Não, óbvio, o salário. Não é milagre. Não é... Então, por isso que eu estou dizendo, quer dizer, é preciso que a Câmara, a Assembleia Legislativa estaduais, possa ver isso de outra forma, porque isso está realmente num processo de grande problemática, não é? De sorte que no próximos anos pode chegar a um ponto crítico maior do que já está. Muito bem. A licenciatura é um grande desafio. Hoje a gente estimular, fortalecer a licenciatura para a gente encerrar a nossa conversa aqui. A licenciatura é um ponto que precisa ter mais preocupação dos nossos postulantes aí aos cargos executivos e legislativos. Sem a menor sombra de dúvida. Ela tem que ser controlada, tem que ser avaliada. Isso com certeza é total. Mas também você tem que ter compensação financeira. Senão a coisa não anda. Muito bem. Afonso, obrigado por trazer aí esse debate, essas informações, trocar essa ideia conosco aí sobre esse ponto fundamental e que deve ser tratado aí na pauta dos nossos concorrentes, aí, dos nossos candidatos que pleiteiam uma representação nessas eleições, e deve ser feito aí sem invencionice, dentro da realidade, com objetividade, para dizer o que pode ser feito e como pode ser feito. A gente te agradece mais uma vez. Volte sempre ao programa. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Nós que agradecemos. Marco Zero, onde tudo começa.